Fala pessoal, beleza? Turma, seguinte, hoje eu vou mostrar aqui para vocês algumas linhas de código onde a gente pode utilizar aí com a função plot, tá? Para desenvolver gráficos de dispersão. Esse daqui é o primeiro vídeo de uma série de 3 ou 4 vídeos que a gente vai desenvolver aí ao longo das próximas semanas, tá? Bom, o que é um gráfico de dispersão? Então, um gráfico de dispersão ele é uma representação gráfica da associação entre dois conjuntos de dados, beleza? Com esse tipo de gráfico, a gente consegue observar a dispersão dos dados, a presença de outliers, a tendência que esses dois conjuntos de dados podem apresentar, a relação entre as duas variáveis. Assim, por exemplo, em um dos nossos vídeos, a gente vai desenvolver aqui um gráfico de regressão, onde a gente vai mostrar ali a relação matemática que pode haver entre dois conjuntos de dados, mostrando tanto a equação matemática que vai representar essa relação, quanto o aspecto gráfico, né, através dessa função aqui, a função plot, tá? Então o nosso foco hoje está trabalhando aí com um gráfico de dispersão e mostrar algumas edições que a gente pode fazer. Para hoje a gente vai utilizar o conjunto de dados íris, que é um conjunto de dados onde a gente tem os dados de largura e comprimento das pétalas e sépalas de 3 espécies de flores do tipo íris. Ok? Então, quem quiser visualizar aí o conjunto de dados, é só rodar aqui, o read íris, beleza? Então, o read íris, a gente vai começar a visualizar aqui as primeiras 6 linhas de dados. Quem quiser visualizar um pouco mais os dados, basta escrever aí íris ou edit íris, tá? E aí a gente vai ter o conjunto de dados completo. São 150 linhas de dados, tá? Joia. Vamos minimizar isso aqui. Então, o aspecto gráfico, ou melhor dizendo, os argumentos básicos aí para a gente gerar um gráfico com essa função plot, é a gente determinar aqui os dados de x e de y, tá? Então aqui eu vou colocar os valores de comprimento das pétalas e os valores de largura das pétalas de todas as espécies, tá? Então aqui a gente vai utilizar duas colunas de dados lá do banco de dados íris. Quando a gente rodar, a gente vai ter aqui, ó, um gráfico de dispersão relacionando o comprimento de pétalas com a largura das pétalas. Ok? Então, deixa eu só minimizar isso aqui. Bom, nesse segundo código que eu coloquei aqui, eu vou alterar a cor dos pontos. E aí eu posso alterar a cor dos pontos, por exemplo, colocando um nome para a cor. No caso aqui eu coloquei red. Quando eu rodar, eu vou ter as cores em vermelho. Poderia colocar, por exemplo, um blue. Quando eu rodar, eu tenho as cores em azul. Mas aí, pessoal, se eu quiser, por exemplo, diferenciar as espécies aqui dentro do gráfico com base em cores, eu posso colocar aqui no argumento call o nome, né, ou identificar aqui, melhor dizendo, a coluna das espécies, tá? Então, quando eu escrever aqui íris e anexar a ela a coluna de espécies, eu vou ter aqui diferentes cores, tá, para as diferentes espécies. Vamos rodar aqui esse conjunto de linhas. E beleza, aqui a gente tem as cores as espécies separadas por cores, ok? Bom, vamos descer mais um pouco aqui, ó. Coloquei um outro código aqui, onde a gente pode alterar também o tipo de ponto. Se eu colocar aqui no argumento PCH o ponto, um valor, por exemplo, 19, vamos ver o que vai acontecer. Nós vamos ter os pontos agora pré-enchidos com cores. Eu estou utilizando aqui ainda como argumento para cor a coluna de espécies, tá? Os dados, né, que identificam as espécies. Poderia colocar aqui também, por exemplo, a cor. Vamos lá. Vamos colocar aqui todo mundo em green. Se eu colocar em green, todo mundo vai ficar green, ok? Eu prefiro separar por espécie aqui nesse caso. Bom, os próximos argumentos que a gente pode também estar adicionando é o título, né? Tá? O main, que vai ser o título do gráfico. A gente pode também dar um título aqui para o eixo X e também para o eixo Y. Por exemplo, vou colocar aqui dados de espécies de íris. Acredito que eles têm um acento aqui. Aqui a gente pode colocar como comprimento. E no y, vamos colocar largura. Quando rodar, agora eu tenho um título e tem um título para o gráfico e tenho também aqui os títulos para o eixo X e para o eixo Y. Ok? Uma sexta linha de código que eu coloquei aqui foi para a gente colocar um subtítulo que ele vai vir aqui, ó, abaixo do título do eixo X. Então, se eu rodar aqui, eu coloquei setosa, tá? Onde eu tô... Na verdade, por que eu coloquei setosa, nem sei. Mas, enfim, a gente pode colocar qualquer outra coisa aqui, tá ok? Isso aqui seria um tipo de subtítulo. Então, a gente pode colocar uma informação aqui também abaixo do eixo X, tá? Abaixo do título do eixo X. Nessa outra linha de código,
a gente vai plotar os pontos, só que com base em uma determinada espécie. Então eu coloquei aqui dentro dos argumentos que vão explorar ou vão identificar os dados do eixo X e do eixo Y, eu identifiquei ainda que eu quero que os dados sejam de comprimento, tá? São de comprimento, porém eu quero que eles sejam da espécie, ou seja, da coluna, lá da coluna espécie, eu quero que eles peguem tudo que estiver sendo chamado de setosa, tá ok? E eles vão, agora ele vai ser plotado no meu gráfico. Bom, agora aqui já não faz mais sentido eu colocar aqui no argumento cores a coluna de espécies, correto? Já que agora só tem um tipo de espécie aqui sendo plotado. Beleza? Então eu coloquei a cor red. Alterando aqui então o tamanho dos pontos. Bom, eu posso alterar o tamanho desses pontos aqui, ó, através do argumento sex. Se eu colocar aqui, por exemplo, 1, 2, os pontos vão ficar maiores. Se eu colocar um ponto 0.5, por exemplo, ele vai reduzir para bem menores. Ok? Então aqui a gente pode alterar aqui o tamanho dos pontos. Bom, aqui embaixo eu vou alterar o tamanho dos pontos, só que com base em uma das nossas colunas lá. Por exemplo, eu quero que o tamanho dos pontos seja alterado ou tenha um tamanho que seja correspondente aí aos valores de largura de pétalas. Então quando eu rodar isso aqui, o resultado que eu tenho é de um tamanho de ponto variável em função da largura do tamanho das pétalas. Veja que eu multipliquei isso aqui por 0,5. Perceba o seguinte, se eu colocar só o tamanho da pétala, como ficaria? Isso aqui é como se eu reduzisse a escala de variação, beleza? Vou reduzir aí pela metade. Já eu posso modificar aqui também esse valor. Eu posso colocar, por exemplo, um 0,6. Ok? Posso colocar um valor do tipo 1. E tá aí os resultados. Bom, a gente ainda pode fazer, além de alterar, né, a gente pode agora fazer uma mesclagem, onde a gente vai alterar o tamanho dos pontos em função da largura das pétalas e também ter aí os nossos pontos sendo identificados por diferentes cores em função das diferentes espécies. Então eu coloquei aqui novamente, no argumento de cores, a coluna de espécies e mantive aqui embaixo, né, no tamanho de pontos, eu coloquei continuei colocando aqui a largura de pétalas multiplicando por 0,5. Então quando a gente roda isso aqui, o que a gente tem? Os nossos dados sendo diferenciados por tamanho ou por largura, tá, das pétalas e também por espécie que a gente tem aqui no nosso banco de dados que está sendo diferenciados através das cores. Vamos minimizar aqui. Bom, beleza? E o último código que eu coloquei aqui é um código onde a gente vai pegar esse eixo Y. Tá vendo que os dados eles estão deitados, os números? Então, mesmo com esses dados deitados, a gente pode alterar, né, a orientação deles aqui através do argumento las, onde quando a gente coloca o valor 1, ele vai girar para a gente e colocar ele na horizontal, podemos falar assim? Beleza. Então aqui, essas daqui são algumas linhas de código que a gente pode utilizar, tá? Ou melhor dizendo, alguns argumentos que a gente pode utilizar aí dentro da função plot para fazer algumas edições no nosso gráfico de dispersão. Na próxima postagem eu vou mostrar outras edições que a gente pode fazer utilizando aí a função plot e mesclando ela com outras funções para que a gente tenha aí um controle maior das edições que podem ser feitas dentro do gráfico. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu aí!